Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês. Hoje, dia 27/6, aí falando sobre o nosso último vídeo, né? Fiz esse corte aí para poder aparecer um pouquinho para vocês, né? Tranquilidade lá na hora da prova, tranquilidade na hora da prova. Vou corrigir algumas questões aqui bem rapidão, né? Menos de 20 minutos aí e vamos arrebentar. Vamos lá para as questões. Nós temos questão número 454. Questão 454, ele fala sobre a súmula 533 do STJ. Para o reconhecimento da prática de falta grave, no processo disciplinar, no âmbito da execução penal, é prescindível a instauração de processo administrativo pelo diretor do estabelecimento, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado. É prescindível ou é imprescindível? De acordo com o STJ, é imprescindível. Só que acontece o seguinte: hoje nós temos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que fala que se houver uma audiência de justificação, aí esse processo administrativo disciplinar não precisará ser feito, não precisará ser realizado, beleza? Então, temos aqui conforme a súmula do STJ, mas temos aqui conforme o STF, né? E de certa forma, há uma relativização dessa súmula 533 aqui, ok? Pode ser cobrado assim na prova, pode ser cobrado, beleza? Aqui justificação, não precisa do PAD, porque acontece no caso em que os presos estão lá fora do estabelecimento e aí não tem um diretor aqui fora, temos um juiz, por exemplo, lá na fiscalização. E aí não precisaria do PAD, mas sim uma audiência lá perante o juiz. Perfeito? Então, bem tranquilo? Vamos que vamos. Nós temos: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Vocês sabem muito bem que hoje o exame criminológico, ele é facultativo, ele precisa de uma decisão fundamentada da autoridade judiciária competente, ok? Gabarito correto, tranquilo. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades, sim, desde que em decisão motivada. 455. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Realmente, quando a interrupção do prazo vai voltar para a estaca zero. E aí vai começar tudo de novo para fins de progressão. E realmente, em relação à progressão, há essa interrupção, gabarito correto. 457. A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Realmente é assim que temos na súmula 441. Mas, beleza, está correto. Mas, uma observação a mais é que, em relação à falta grave, o que ela vai fazer? Ela vai impedir o livramento condicional. Por quê? Porque vai impedir? Porque para o livramento condicional é necessário um elemento subjetivo. A presença de elemento subjetivo, um bom comportamento, elemento subjetivo, sim, positivo. E aí esse indivíduo, ele não tem esse elemento. Então pode ser cobrado dessa forma aqui, ok? Dessa primeira forma, como pode ser cobrado dessa segunda forma aqui, tranquilo, ok? Vamos lá. Mas realmente aqui está de acordo com a súmula 441, não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Não vou entrar naquela regra dos 12 meses lá previsto no artigo 83, não cabe entrar aqui agora. De acordo com a súmula 715, a pena unificada, então a unificação da pena para atender o limite de 30 a 40 anos, ela é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional, regime mais favorável? É considerada? Não. Por quê? Porque é considerado para esses benefícios aqui, ó, não é considerada. Porque para esses benefícios aqui é considerado o quê?
é considerado o quê? O total da pena. 100 anos, 90 anos. Então, isso aqui é considerado. E não a pena, o total de pena permitido no Brasil, mas sim a pena efetivamente aplicada. 458. O benefício da saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa. Para obter os benefícios de saída temporária em trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Lembre-se disso, né? Que a falta grave também, a falta grave não interromperá o lapso temporal para o trabalho externo e para a saída temporária. Não interrompe, mas se houver cometimento de falta grave, pode haver revogação desses benefícios, ok? Vamos lá, nós temos então um gabarito aqui corretíssimo. Reconhece aqui o tempo do regime fechado. 460. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, no cumprimento da pena, necessita do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Lembra disso aqui, ó? O crime doloso, ele vai haver a necessidade de o trânsito em julgado, vai haver a necessidade desse trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal. Vocês sabem que não. E a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou induto. Vocês sabem que o induto, ele é concedido por meio de um decreto presidencial do presidente da República, tá? E aí, esse decreto que vai definir aqui os requisitos e não automaticamente assim a prática de falta grave vai interromper. Então, quem vai definir aqui os requisitos, é o decreto presidencial. Ok, tranquilo, show de bola, certo? Não interrompe, vamos dizer assim, não interrompe automaticamente, beleza? A remissão, é possível a remissão de parte do tempo da execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. É possível que o preso em regime fechado, regime semiaberto, ele trabalhe extramuros, é possível e, consequentemente, nós teremos direito à remissão. O STJ afirma que é inadmissível a chamada progressão per saltum. Já o STF admite a progressão per saltum jamais, mas é possível haver a regressão per saltum, sim. Regressão per saltum é possível, sim. Beleza? Progressão per saltum, não. Vocês já sabem disso, ok? Vocês já sabem disso. É possível a fixação de pena substitutiva como condição para a progressão para o regime aberto, ou seja, o indivíduo ele está vindo do fechado, vai para o semiaberto, vai para o aberto. Aí é possível aí ele está na pena privativa de liberdade. O que esse julgado quer dizer? Quer dizer que é possível fixar uma pena substitutiva aqui, ó, uma pena restritiva de direito, limitação de final de semana. Pode isso acontecer? Não pode. Beleza? Então, é possível essa fixação? Não é possível, não. O rol de faltas graves é um rol taxativo, errado, rol exemplificativo. Rol exemplificativo. Ou melhor, perdão. Aqui, sim, aqui nós temos um rol taxativo de verdade. Perdão. Estava imaginando aqui outra questão. O rol de faltas graves realmente, somente aquelas faltas graves que nós temos lá. Por isso que na saída temporária, quando o indivíduo, quando ele fere o perímetro, saída temporária, ele está na monitoração eletrônica, e ele fere aquele perímetro, ele desobedece o perímetro, ele não pode cometer falta grave. Por quê? Porque não tem essa falta grave no rol das faltas. Beleza? Lá da saída temporária. Então, rol realmente taxativo. 466, na execução, o não pagamento da
multa pecuniária ou ausência do parcelamento não impedem a progressão, desde que os demais requisitos, a tanto, estejam preenchidos e que se demonstre a impossibilidade econômica do apenado em arcá-la. Tranquilo, se não puder pagar, não pode pagar realmente. É possível a execução provisória da pena em caso de condenação do tribunal do júri? Execução provisória da pena não é possível, não, de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal. Nós temos 468. Segundo o artigo 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso. A progressão será determinada pelo juiz quando o preso tiver ao menos 50% da pena, se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com o resultado morte, se ele for primário, gabarito corretíssimo. Lembra daquela tabela 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70. Um dos requisitos para que as mulheres gestantes ou mãe ou responsável por crianças com deficiência é o cumprimento de ao menos 1/6 da pena? Não, ao menos 1/8 da pena. Não é possível a remissão ficta da pena, mas é possível a remissão pela confecção de artesanato. Sim, remissão ficta não é possível, mas está falando que não é possível, realmente é correto. Artesanato pode? Pode sim. Não é possível a remissão pelo trabalho antes do início da execução da pena. Errado. É possível sim, antes da execução da pena. Antes da execução da pena. É possível a remissão ainda que o preso esteja em prisão domiciliar, mas não é possível pela participação em coral. O erro da questão está aqui, ó. É possível tanto em coral quanto é possível em prisão domiciliar. Só lembrar que lá na prisão domiciliar há possibilidade de trabalho também, beleza? Então fica ligado aí, ok? É possível, as duas situações são possíveis, mas o erro está aqui da questão. Se um condenado por determinação da direção do presídio trabalha 4 horas, então ele for autorizado pela direção do presídio, este período deverá ser computado para fins de remissão, ok? Há também a possibilidade de estudo em dias não úteis, também, ok? Então, duas possibilidades aqui, trabalhar menos horas e estudar em dias não úteis, tranquilo. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou regime semiaberto poderão obter permissão para sair, ou aquela permissão de saída, mediante escolta. Os presos provisórios não poderão, é errado, poderá sim haver essa escolta do preso para tratamento médico, para falecimento, enfim, ok? A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento, ok? A saída temporária ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo, com resultado morto, pode ser concedida, aí, errado. Saída temporária ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Aí nós temos aqui, vou colocar em letras maiúsculas aqui, ó, não, ok? Próxima. Para a concessão de livramento condicional, a avaliação da satisfatoriedade do comportamento do executado não pode ser limitada a um período absoluto e curto de tempo, por exemplo, 6 meses, verdade? Tem que ser analisado o tempo todo da pena dele, não um espaço curto de tempo. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução, muito interessante essa questão, ó, administrativa das medidas restritivas de liberdade, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública do próprio preso, nós sabemos disso. O diretor do estabelecimento penal em que se cumpre o RDD poderá recomendar ao juiz da execução penal a reconsideração da decisão de incluir o preso no RDD ou que tenha por desnecessário ou inconveniente. Para falar a verdade, ele recomenda ao DIS-PF, né, para contactar o judiciário para verificar essa situação. Não é o juiz de execução penal.
A execução administrativa da pena, beleza, administrativa, obedecerá às seguintes fases: inclusão e avaliação pela Comissão Técnica de Classificação. Ok. A assistência ao egresso poderá ser providenciada pelos sistemas estaduais ou distrital, onde reside a família do preso, mediante convênio estabelecido entre a União dos Estados e o Distrito Federal, a fim de facilitar, serve para facilitar o acompanhamento e a implantação de programas de apoio ao egresso. Correto. Sandra Sapatão, única presa custodiada no estabelecimento penal federal. Ela faltava com a verdade para obter vantagens, não cuidava dos trajes que recebia da administração, estando sempre indevidamente trajada, e tentou fugir. Nós temos aqui já respondido, aqui infelizmente coloquei, média, leve e grave. Bunda azul, agir de forma a dificultar a vigilância nas dependências dos estabelecimentos penal federal, ok? Dificultava a vigilância. No horário de banho de sol ele transitava ou permanecia em locais não autorizados, e, não gostando de um alerta feito por outro preso, tirou do ânus uma faca capaz de ofender a integridade física do preso. Então temos aqui, ó, média, dificultar a vigilância, permanecer em locais não autorizados, média, e faca, temos aí falta grave. John, descontrolado, sempre desobedecia aos procedimentos realizados na penitenciária. Em um belo dia, descontrolado, ficou conversando com visitantes de outro preso. Leve. Posteriormente, ele tentou remeter correspondência por meio desses visitantes. Leve. Ou seja, sem registro pelo setor competente. Os policiais informaram-no sobre a conduta indevida, mas insatisfeito sujou todo o parlatório. Temos aí uma conduta de natureza média. Robocop preso, desobediente, deixou de executar o trabalho, ordens, tarefas, falta grave. Beisola, preso que trabalhava na fábrica de pães, estava manuseando equipamento de trabalho sem autorização, por sem consentimento do encarregado. Juntamente com seu amigo Zé Galo, ficava incomodando não só a jornada de trabalho, mas também a realização de tarefas, o repouso noturno. Em outros momentos, eles provocavam perturbações com ruídos e vozerios. Então, manusear equipamento, vou colocar isso aqui, né? Vou colocar isso aqui, acredito que esteja errado aqui, acredito que seja média, dê uma verificada aí, tá? Verifique aí. Xaropinho, querendo entrar na facção criminosa, se comunicava com presos em cela disciplinar. O RDD. E tentava entregar os objetos sem autorização. Ele queria incitar todos os presos a participarem de movimentos para subverter a ordem. Então, se comunicar com presos em celas, isolamento, RDD, média, incitar para movimentos de subversão grave, e também aqui, na verdade, ele queria a proximidade dos presos perigosos, que eram de facção rival, para tentar matá-los. Falta de natureza grave, né? Tentar matá-los, para falar a verdade, não ficou muito boa essa redação aqui, não ficou muito boa, né? Poder até desconsiderar aqui assim, essa última falta grave, ok? Até aqui. Ele considerou matar 2 líderes de facção, ok? Conseguiu, então realmente falta grave, beleza? Conseguiu matar, falta grave. 489. Preso simulou doença para se eximir de um dever legal, né? Ele queria praticar atos de comércio. Então, simular doença, média, comércio, média, e temos aqui, ó, divulgar notícia que perturbava a ordem, também temos falta de natureza média. Print aí da tela. Vamos lá, vamos ser bem objetivo aqui, né? Manter dinheiro na cela, falta de natureza média. Recusar-se a deixar a cela, média. Existe um julgado do STJ, se não me falha a memória, que recusar a entrar na cela é falta grave, certo? Recusa a entrar. Aqui nós estamos falando de sair, né? Lá no julgado não tem esse sair, né? Não deixa ali claro, né? Se há uma analogia, não pode ser, né? Para falar a verdade.
Os agentes altamente preparados entraram na cela no momento em que o preso jogou uma faca em um dos agentes, tentando matá-lo, né? Conseguiu lesionar, falta grave. Utilizar de bens de propriedades do Estado de forma diversa, falta de natureza leve. Fabricar, fornecer ou ter consigo objeto ou material cuja posse seja proibida, um pouquinho mais grave, média. Desviar ou ocultar objetos cuja guarda tenha sido confiada, média. Praticar crime doloso, grave. Praticar crime culposo, média. Usar material de serviço para finalidade diversa, falta de natureza leve. Não se submeter às requisições administrativas e policiais, natureza média, ok? Fique esperto aqui contra essa informação aqui, ó. Ela é bem parecida com essa aqui. Utilizasse de bem propriedade do Estado de forma diversa, que é bem parecida com essa aqui. Vou voltar aqui. Não, vamos ver aqui. Aqui, ó. Manusear equipamento de trabalho sem autorização. Dê uma olhada nessa aqui, eu não falei agora, tá? Tá incorreto aqui. Atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade, parece média, né? Média. Deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa, bem tranquilo, falta de natureza grave. Opor-se à ordem de contagem da população, nós temos aí falta de natureza média. Descumprir as datas e horários das rotinas estipuladas, nós temos média. Desrespeito às demais normas de funcionamento do estabelecimento federal, quando não configurar outra classe de falta, nós temos falta leve, bem genérica. Provocar acidentes de trabalho, falta grave. De acordo com o decreto 6.049, ao diretor somente caberia aplicar sanções de natureza leve e média ao diretor, sim, de acordo com o decreto 6.049, sim. De acordo com o decreto, o isolamento preventivo, como o isolamento sanção, deve ser aplicado pelo juiz. Errado, ok? Errado. O isolamento preventivo ele tem um período realmente de não superior a 10 dias, ok? Isolamento preventivo. Ocorrendo rebelião para garantir a segurança das pessoas, poderá o diretor do estabelecimento, em ato motivado, suspender as visitas aos presos por até 15 dias, prorrogavam uma única vez por igual período, ok? Em relação aos períodos de reabilitação, temos 3, 6, 12 e 24. 24 para aqueles que cometem faltas graves cometidas com violência à pessoa ou com a finalidade de incitamento à participação em movimento para submeter a ordem e a disciplina. Gabarito correto. 500, chegando lá na 500. De acordo com o 6.049, as visitas poderão ser realizadas uma vez por semana, exceto em caso de proximidade de datas festivas, quando o número poderá ser maior, critério do diretor, e o período de visitas, aqui temos 3 horas. Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Nós temos aí em gabarito correto, ipsilitris. Pode ser preso provisório ou condenado. De acordo com a 11.671, o juiz federal de execução será competente para as ações de natureza penal que tenham por objetos fatos ou incidentes relacionados à execução penal ou também infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Correto. De acordo com o 6877, é uma das características suficiente para a inclusão ser réu, colaborador ou delator premiado? Não, desde que sua integridade física esteja ameaçada no estabelecimento de origem. É uma das características para a inclusão nos estabelecimentos penais federais ter desempenhado função de liderança ou participação relevante em organização criminosa? Correto. Condenado que cumpre pena em presídio federal pode ser beneficiado por prorrogação de regime? Pode. Pode. Né? Lembre-se desse aqui, eu vou até colocar anulado. Pode,
desde que os requisitos que o fizeram ingressar no estabelecimento penal federal não subsistam, beleza? Então ele pode, tá? Vai até uma questão assim um pouco não bem feita, né? Mas ele pode, desde que não subsistam os motivos que o fizeram ingressar no estabelecimento. De acordo com 11.671, são legitimados para requerer o processo de transferência à autoridade administrativa, também a Interpol, Ministério Público, próprio preso, Defensoria Pública, não, errado. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado, que será de até 3 anos, renovável por iguais períodos, observados os requisitos e motivos para a renovação, corretíssimo. As decisões relativas à transferência ou prorrogação da permanência poderão ser tomadas por órgão colegiado? Poderão. E a concessão e denegação também poderá, e imposição de sanções poderá ser por órgão colegiado? Poderá. Mas a questão, ela fala que não poderá, então por isso o gabarito está errado, ok? Show de bola? Então com isso ficamos aí com nosso vídeo de questões, né? Muito interessante aí para nossa prova. Boa prova e até a próxima, pessoal. Valeu, fiquem com Deus.